Muy bien, vamos a dar continuidad a la clase. Creo que todos me escuchan, ¿no? Sí, doctor. Ok. Ya. Estén atentos, ya, porque yo voy a hacer preguntas a ustedes, ¿ya? Ahorita voy a empezar a hacer preguntas en relación a este tema, ¿no? Nosotros miramos el día lunes. Entonces, estén atentos, ¿ya? Para las preguntas. Muy bien. Entonces, nosotros estudiamos, ¿no? Algunas generalidades de lo que es la anatomía. Y para nosotros comprender algunas partes en relación a anatomía, nosotros estudiamos, ¿no? ¿Cuál es su significado? ¿Qué significa, ¿no? Cada de sus palabras? Significa cortar, ¿no? A través de... Estudiamos, ¿no? Las terminologías anatómicas, estas terminologías que tienen la función de brindar una facilidad en la comunicación y también en lo que es la descripción. Entonces, nosotros utilizamos estos términos para hacer la descripción, ¿no? Y para eso hay algunas conferencias, ¿no? Internacionales, como la conferencia de Basilea, ¿ya? Y una conferencia internacional acerca de la utilización de esas nomenclaturas, ¿no? Que nosotros miramos. Por ejemplo, qué es anterior, qué es posterior, ¿ya? Todo eso nosotros estudiamos, ¿no? En la clase de ayer ustedes pudieron observar, ¿no? Cuando nosotros estábamos estudiando la nariz, que nosotros hablamos, ¿no? Sobre cara, qué es anterior, qué es posterior. Entonces, eso nosotros tenemos que dominar. Estudiamos terminaciones combinadas, ¿no? También miramos bastante ejemplos en relación a esto, ¿ya? ¿Qué es la planimetría? ¿Ya? ¿Qué son los planos? ¿Qué son los ejes? Ya cada una de esas estructuras nosotros miramos el día de ayer, ¿no? Miramos también la diferencia entre aparato y sistema, ¿no? El aparato es compuesto por órganos diferentes, pero con funciones iguales, ¿no? O sea, con una función específica. Ahora, sistemas son órganos que tienen la misma estructura, o sea, iguales, pero las funciones son independientes, o sea, son diferentes. Ya cada uno tiene una función. Estudiamos, ¿no? Y vimos ejemplos de sistemas, los tipos de sistemas que nosotros encontramos en el cuerpo. Encontramos, por ejemplo, ahí el sistema articular, el sistema esquelético, el sistema muscular, el sistema circulatorio, el endocrino, el inmunitario, ¿no? El sistema nervioso, el sistema linfático y lo que es el sistema tegumentario. Entonces, cada sistema y cada aparato, ¿no? Que nosotros estudiamos, ellos van a tener una composición de órganos, una composición diferente, ¿no? No solamente de órganos, sino que también ese sistema va a tener tejidos y células diferentes, ¿no? Entonces, es interesante que nosotros conocemos la base, ¿no? La base de todo el cuerpo. La base de todo el cuerpo está formada de células, ¿no?
Las células forman los tejidos forman los órganos y los órganos van a formar lo que es órganos y sistema. ¿Ya? Entonces cada uno tiene una función. Cada aparato tiene una función, cada órgano tiene una función, cada célula tiene una función. ¿No? Y cuando ellos trabajan en conjunto, como los sistemas y aparatos, ¿no? Como por ejemplo el sistema de locomoción, el sistema de locomoción nosotros encontramos hueso, encontramos cartilagem, ¿ya? Cartílagos, tenemos articulaciones, tenemos músculo, y para que los músculos funcionen también tenemos el sistema circulatorio, ya tenemos el sistema nervioso para que todos esos impulsos eléctricos, ya los impulsos eléctricos provenientes de los nervios, de las terminaciones nerviosas, pueda provocar un movimiento cinético. ¿Ya? Tenemos también el aparato sensorial, ¿no? Donde tenemos ahí lo que es, por ejemplo, la audición, tenemos la visión, tenemos el gusto, ¿no? O sea, el paladar, tenemos el olfato, tenemos tacto. Y todo eso funciona, ¿no? Para que nosotros se localicemos. Podemos localizar, podemos ubicar, podemos permitir también el equilibrio, ¿no? Como por ejemplo la combinación de la visión con lo que es la audición promueve lo que es el equilibrio, ¿no? Dentro de la cóclea. Entonces, cada uno de esos sistemas tiene funciones. ¿No? Cada uno de esos aparatos tiene funciones bien específicas, sea de forma conjunta o de forma independiente, ¿no? El aparato de nutrición, ¿no? Que es la combinación del aparato digestivo, el circulatorio, el excretor y el respiratorio. Los aparatos de reproducción, ¿no? Masculino y femenino, esos aparatos van a tener gónadas. Estas gónadas son responsables por las características, ¿no? Sexuales de cada género. En el caso del sexo femenino va a tener lo que es el ovario. Y del masculino va a tener lo que es el testículo. ¿Cierto? Entonces tienen las gónadas. Y cada uno de esos tiene sus particularidades, ¿no? O sea, tiene sus diferencias. Entonces, todos esos son relacionados, ¿no? Tienen una relación entre los aparatos. Y cada uno de esos trabaja, ¿no? En común. Uno necesita del otro. Algunos son más independientes que otros, ¿no? Pero otros sí o sí necesitan, ¿no? Del otro. Por ejemplo, el aparato respiratorio. El aparato respiratorio necesita del aparato cardiovascular, ¿no? Así como el sistema cardiovascular necesita también del aparato respiratorio. Porque las funciones del sistema cardiovascular, por ejemplo, es hacer el transporte de eritrocitos, ¿no? De hemoglobina. Entonces, para hacer el transporte de la hemoglobina, ¿no? O sea, ¿qué transporta la hemoglobina? La hemoglobina va a transportar oxígeno y CO2, ¿no? También transporta glucosa, transporta iones, transporta nutrientes. Entonces, el sistema circulatorio necesita, ¿no? De oxígeno.
¿Y dónde viene el oxígeno? A través del aparato respiratorio. El músculo necesita de oxígeno. ¿Quién transporta? El sistema circulatorio. Entonces todo tiene una relación uno con otro, ¿no? ¿Cierto? Ahora vamos a entrar en lo que es la parte práctica. ¿Ya? Esta va a ser la primera práctica. Vamos a ver cómo ustedes están yendo. Ya tienen que estar revisando a cada clase. ¿Ya? Yo voy a llamar aquí, por ejemplo, a Aline y voy a preguntar a Aline la definición. ¿Qué es anatomía, por ejemplo? Aline, ¿qué es anatomía? Olá, doutor. A anatomia é o organismo, o sistema aparato, de los seres vivos. ¿Cómo sería anatomía? Anatomía. ¿Qué estudia la anatomía? Que ele estuda a anatomia, as estruturas, os Ya las sistemas, estructuras. Ok. ¿Qué más? os aparatos, Ok. ¿Qué más? os organismos. Claro. Los órganos, ¿no? Sim. Sus estructuras, sus sistemas, sus aparatos, las funciones, ¿cierto? Sim. Y todo eso se estudia a través de piezas anatómicas, a través de cortes, ¿ya? O disección. Necesitamos de un pedazo de una estructura anatómica para poder estudiar, ¿no? Perfecto. Darwin, não sei se a pronúncia está certa. O que significa anterior? Qual o significado de anterior? Nada? Eduarda, o que significa anterior? Vocês têm que ligar o microfone de vocês, pessoal. Pronto, maestra. O que significa anterior? Isso. Ventral, adelante. Só isso? Seria adelante, né? Isso, ventral. O ventral. Isso. Já, perfeito. Stephanie, o que significa posterior? Detrás, doutor. Com posterioridade. Detrás, não? Isso. Ok, detrás. Giovana, o que significa Oi, doutor. cranial? O que significa cranial? Isso. O que significa cranial? De crânio, relação com traumatismo, essas coisas. Não. Relativo ao Estamos crânio, onde se encontra o cérebro, que está perto, tal. Já. A última palavra, na última frase você acertou. Significa que está perto. Já? Vou poner Isso. aqui, perto. Está cerca. El crânio. Já? Está cerca el crânio. Quando nós decimos, ya, es cranial, não necessariamente quer dizer traumatismo, tem relação com trauma, ¿ya? Significa uma posição. Nós estamos falando de posição. Todas as palavras têm relação com posição. É como se fosse um GPS, ¿ya? Um GPS. O GPS tem latitude, não é? Tem latitude
longitud, ¿cierto? Entonces, el GPS del cuerpo, nosotros se da a través de algunas nomenclaturas, como por ejemplo, anterior. Si yo digo que es anterior, significa que está por delante, por la parte de la panza, ¿no? De la barriga, ventral. Si yo digo que es posterior, quiere decir que está por atrás. ¿Por atrás de quién? Del anterior. Entonces, ¿qué está atrás de la barriga? Ah, la espalda, ¿no? Las costas. Entonces, posterior. Entonces, es como si fuera un GPS. Vamos a conseguir localizar, ¿no? Estamos hablando de posición. ¿Ok? Seguimos. Jaqueline. ¿Ya fue Giovanna? Jaqueline. Sim. Sí. Jaqueline. ¿Qué sería caudal? Qual é o significado de caudal? Nada? Lucas. Ah, tá aqui. Já. Tá me ouvindo, doutor? Estou ouvindo. É meu microfone que tá ruim. Cala a boca. É porque minha filha tá perturbando. Caudal. É a parte inferior. Como. Ai, meu Deus do céu. É a parte inferior, doutor, que fica na parte abaixo. Deixa eu ver. As pernas, as parte caudal e a parte também das pernas e dos pés. Ya, ok. Entonces, la relación caudal, cauda, ¿no? Vem de cauda, significa que é a parte inferior. O sea, tiene más relación, enquanto que craneal está cerca de la cabeza, ¿no? Del cráneo. La parte caudal tiene relación con los miembros inferiores, ¿ya? Essa é a abreviação de membros inferiores, por si acaso, ¿ya? MMI, membros inferiores. Se eu escrevo MMSS, é membros superiores. ¿Ya? ¿Qué serían los miembros superiores? Sería tronco, ¿ya? Sería los brazos. Y los miembros inferiores tienen, claro, relación con principalmente con los pies y pierna. ¿Ok? ¿Cierto? Entonces, caudal. Vamos ver outra persona. Lucas. Qual deles? Tem dois? Eu Lucas que Henrique. sim. Sei eu. ¿Qué sería medial? Medial es que está cerca del medio del cuerpo, como si fuera un corte sagittal del medio del cuerpo, tudo que está cerca del medio. Ya, perfecto. Eso puede tener relación, por ejemplo, con el centro, ¿no? Como un centro de gravedad. Como si fuera el eje longitudinal, ¿no? Así. Todo que está en la mitad. Por ejemplo, si yo tengo por ejemplo, vamos a dibujar aquí un riñón, por ejemplo. Tengo un riñón. Entonces, todo lo que está en el medio, ¿no? En el medio del riñón sería parte medial, ¿no? Lo que está para los lados sería lateral, ¿no? Facilito. Entonces sería medio y lateral. ¿Cierto? Marcos, Adriano, ¿qué sería Y lateral? ¿Qué significa Y lateral? Ele seria o mesmo de homolateral do mesmo lado do corpo. Ya, perfecto. Pedro, ¿qué sería contralateral? ¿Qué sería contralateral? Alejado del Tenemos punto de Y. origen.
Quase. Alejado del plano sagital mediano. Não, agora tu complicou. Ya, se Eu não entendi, doutor. até. El ¿Qué lateral, significa contralateral? ¿Qué significa contralateral? Mira, contra. Divide as palavras. la mitad Contra. contraria del cuerpo. Ah, exato. Seria el lado opuesto, ¿no? Enquanto Y lateral é homo, que é homo? Homo é igual. Igual. Então, contralateral seria oposto. Sim. Certo? Do outro lado. Como seria esse exemplo? Vamos fazer um exemplo aqui. Supongamos que temos, por exemplo, um paciente. Paciente, 40 anos de idade, de sexo masculino, ok? Sofre um acidente com moto, certo? Sofre um acidente de moto. Então, esse paciente, 40 anos de idade, sexo masculino, sofre acidente de moto. Em el miembro inferior izquierdo, se observa ¿no? Lesión cutánea en la piel, una lesión en la piel de aproximadamente 5 centímetros, ¿no? Por ejemplo, en la cara lateral interna de este miembro, ¿no? Vamos a poner en el miembro inferior, faltó un detalle acá, ponemos, por ejemplo, izquierdo. ¿Ya? Izquierdo. En el miembro inferior izquierdo, observa lesión cutánea de aproximadamente 5 centímetros en la cara lateral interna. Y ipsum lateral presenta corte lacerante, de 2 centímetros, ponemos aqui. Então, descrevimos acá um paciente que tem uma lesão na piel e ao mesmo tempo tem uma laceração, tem um corte. ¿Ya? E temos acá, por exemplo, algumas nomenclaturas. Temos, por exemplo, membros inferiores izquierdos, já sabemos que é no pé esquerdo, não? Um dos membros. Tem uma lesão cutânea, não? Em la cara lateral interno, ou seja, temos um pé, vamos poner um pé acá. ¿Ya? E este pé tem uma lesão. Há uma lesão. Isso seria a lesão. ¿Ya? Que vocês estão observando. Aí tem. É uma lesão. Então, eu tenho um membro inferior esquerdo, já sei que é em uma das pernas esquerdas, não? Neste caso, não especificamos em el pé, mas vamos buscar em el membro inferior. Então, já sabemos que é em el membro inferior do lado esquerdo. Então, tem essa lesão de aproximadamente 5 centímetros, não? E em la cara lateral interna, claro,
Si yo digo que es la parte interna, ¿no? Entonces sería en la parte interna de la pierna. En el lado interno. Listo. No hay como equivocarse, ¿no? Ahora nos dice que tiene un corte ipsilateral. Ipsilateral significa del mismo lado. Entonces hay un corte. Ahí también hay un corte, ¿no? No va a ser mayor acá el corte. Ya, un corte de 12 centímetros. Hay un corte. Él se accidentó de moto y ahí tiene un corte. Ya tenía una lesión y ahora tiene un corte. ¿Para qué nos auxilia toda esa información? Nos auxilia a evitar escrever un montón de cosas. Si yo no pongo esta palabra ipsilateral, si no pongo acá ipsilateral, escuche cómo yo tenía que escribir. Paciente, 40 años de edad, de sexo masculino, sufre accidente de moto. En el miembro inferior izquierdo se observa lesión cutánea de aproximadamente 5 centímetros en la cara lateral interna. También se observa en el miembro inferior izquierdo un corte, ¿no? De aproximadamente 12 centímetros. Ya sangrante, que está sangrando, que tiene sujeira, está sucio. Entonces, esa palabra ipsilateral ha evitado que yo escribiese otra vez, ¿no? O sea, quedaría redundante, ¿no? En el miembro inferior tiene lesión. Ahí más abajo. En el miembro inferior tiene un corte. O sea, es redundante, ¿no? Y yo pongo, ipsilateral presenta corte lacerante de 12 centímetros. Punto. Ahora, tenemos el mismo paciente. Vocês entenderam, né, pessoal? O significado das palavras, né? Como é que se auxilia? Agora vamos mudar essa palavra aqui. Vamos economizar caneta. Vamos economizar caneta para outro paciente. Já, ligou outro paciente, 40 anos de idade, del sexo masculino, também que sofre acidente de moto. Em el mesmo membro inferior esquerdo, se observa uma lesão cutânea de aproximadamente 5 centímetros na cara lateral interna. E contralateral, tá vendo? Contralateral apresenta um corte lacerante de 12 centímetros. Significa que en la pierna izquierda, perdón, si es en la derecha, en la pierna, perdón, si es en la pierna izquierda, en la pierna derecha, ¿no? Que estamos viendo que es contralateral, hay un corte. Eso significa que el corte es en la pierna derecha, ¿cierto? Hay una lesión en la pierna izquierda y hay una lesión, un corte en la pierna derecha, ¿cierto? Entonces, nos ha facilitado identificar dónde está la lesión y dónde está el corte. ¿Se entiende cómo es auxilia en el momento de hacer la descripción? Esa es una descripción. Estamos describiendo, ¿no? Es una descripción anatómica. ¿Cierto? Esa es una descripción anatómica. Entonces eso nos va a auxiliar mucho. Cuando ustedes necesiten escribir ya facilito, ¿no? Y puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, el corazón. El corazón. Ustedes saben que el corazón se infarta, ¿no? Apaixonado, ele se infarta. Apaixonado pelo colesterol. Então ele fica muito apaixonado, ele acaba infartando. Ele acaba necrosando. Então, o coração tem essas 4 câmaras, tá vendo? E aí, o que passa? Eu digo que o coração na cara anterolateral esquerda, ou seja, há uma presença de uma necrose. O que é necrose? Necrose é quando o tecido está morrendo, né? Quando não existe oxígeno, já não tem oxígeno, el tejido empieza a morrer. En ese caso, el músculo, ¿no? El músculo del corazón empieza a morrer, ¿no? Entonces sería una necrosis. Entonces yo digo, en la cara anterolateral izquierda
apresenta lesão necrosante. Então, no momento que nós vamos estudar o coração, se eu digo, este coração tem uma lesão anterolateral esquerda, vocês vão buscar, não? Então, se é antero, é a parte de adelante do coração, e uma lateral esquerda que eu vou encontrar essa lesão. Então, há uma facilidade de localizar onde está a situação. Ok? Seguimos. Claro, estudamos também, não? O que é a nomenclatura combinadas, não? Um montão de exemplos. Recomendo que estudem isso, já? São exemplos, essas são perguntas de exame, por si acaso. Agora vamos à planimetria, não? Vamos acá, Raimundo. Dentro de planimetria, que estudamos, não? Que são superfícies imaginárias que dividem o corpo, não, para facilitar a descrição e o estudo, não? Quais são as superfícies imaginárias que são bidimensionais? Isso dentro de planimetria. Nada? Haislan. Quais são as superfícies imaginárias que são bidimensionais? Que são de duas dimensões? Claro, quais são? Dentro de planimetria, há dois nomes. Um que é bidimensional e outro que é unidimensional. Qual seria? São linhas, não? São linhas e superfícies imaginárias. Quais são as superfícies imaginárias que é bidimensional? Ou seja, que tem duas dimensões. Não sei, doutor. Nada? A ver, Vitória. Los planos. Seria los planos. E quais são as unidimensionais? Los ejes. Exato. Então, os eixos são linhas, não? Unidirecionais. E as superfícies são, neste caso, duas linhas, não? Por exemplo, tem altura e tem profundidade. Isso seria plano. E os eixos seria um desses, não? Aqui tem um e acá tem outro. Tá? Pode ser um ou outro. Certo? Volvemos. Quem não participou ainda? Antônio Luan. Aqui temos 3 bonequinhos. Bonequinho número 1, 2 e 3. E esse primeiro, qual seria o eixo? Seria uma linha unidimensional, não? Qual seria neste primeiro? Nada? Delwin? Oi, doutor. Oi. Nesse primeiro exemplo aqui, número 1, nesse bonequinho, que linha é? Essa linha tem uma linha tracejada aqui. Essa linha representa um eixo. Qual é o nome desse eixo? Transversal. Ok, seria transversal, né? Transversal, qual é outro nome? Lembra outro nome? Não. Seria lateral, não? Sim. Lateral. Ok? Muito bem. Eduarda.
Eduarda. Stephanie. Oi. Você falou Eduardo? Falei. Nesse bonequinho número 2 aqui, tem uma linha, né, que está tracejada aqui. Ó, tem uma linha passando no meio da bonequinha aqui. O 2. O 2. Qual linha seria essa? Qual o nome da linha? Tá. Longitude. Isso, seria longitudinal. Ok. Vamos ver aqui o próximo. Luan quer falar, Luan? Oi, doutor. Estou aqui. Ah, ok. No número 3 aqui, nesse bonequinho número 3, tem uma linha cruzando o corpo, né? Tem uma linha nessa direção aqui. De anterior para posterior. Qual é o nome dessa linha? Ou seja, melhor dito, qual é o nome desse eixo? Este é antero-posterior? Isso. Seria antero-posterior. Ok. Não é difícil. É facinho, né? Muito bem. Vamos dar continuidade. Stephanie. Giovana. Agora vamos para os planos. Que plano seria este aqui? Alguém? Sagital, doutor? Seria plano sagital. Ok. Seguimos. Outra pessoa aqui, Jaqueline. Este plano, que plano seria? Lembrando que os planos são duas linhas, né? Geralmente duas linhas perpendiculares. Esse aí é o coronal, o posterior e anterior? Isso, seria o coronal. No caso do coronal, ele divide o corpo, né? Ele vai dividir aquela estrutura em duas partes. Uma parte que é anterior, ou ventral, e uma que é posterior. Senta aqui, certo? Mamãe. Certo, doutor. Maravilha. Vamos para Lucas. Que plano seria esse, Lucas? Doutor, seria o plano horizontal ou transversal? Não sei. Isso. Ou axial, tá bom? Pode ser horizontal, transversal ou axial. Recomendo que vocês utilizem a nomenclatura horizontal. Nos livros utilizam bastante. Então, esse plano vai dividir o corpo em uma parte que é superior e outra que é inferior. Então, ele vai cortar acá em el medio, no el corpo. Você corta em el medio e divide entre superior e inferior. E, para finalizar, ¿no? La clase de hoy, claro, después nosotros vamos a estudiar, ¿no? Ya hablamos de las gónadas, ¿no? Creo que no hay más. Los aparatos. Vamos a recapitular acá a parte de los aparatos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los órganos? Essa é como tarefa para vocês, né? Tem que verificar como funciona. Quais são os órgãos que participam do sistema e do aparato respiratório? Ok? Então, temos o nariz, o vestíbulo nasal,
a cavidade nasal, laringe, a tráquea, os brônquios, não? Os brônquios se dividem em 22 hasta 24 ramificações. Não tem os principais, os lobares e os segmentares. Há os alvéolos, os pulmões, a pleura. Há também o que é o diafragma. Há também o que é o nervio, não? O nervio vago ou simplesmente o 10º par cranial, não? Então, todo isso faz parte do sistema e do aparato respiratório. Agora, a recomendação é essa. Busquem acá os quadros, não? Há uns quadros aqui atrás, no slide, que já está já enviado a vocês no dia de ayer, não? Por exemplo, o sistema articular, quais são, não? O sistema esquelético, o muscular, não? Os aparatos digestivos, quais são os órgãos que compõem o aparato, não? O aparato reprodutor, claro, o que é o masculino e o que é o feminino, não é? O aparato urinário e locomotor, não? Como está composto cada um? Essas são perguntas de exame, não? Então, vocês vão revisando cada um deles, tá bem? E claro, o sensorial também, não? Bastante importante o sensorial. Como funciona cada um, não? Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida que tenham vocês? Doutor, o senhor tem algum autor, algum livro específico que possa usar de base para a gente fazer as pesquisas? Os livros que a gente utiliza, o que os slides são feitos, é Latarjet, né? Rouvier. Esses são os mais utilizados, né? Latarjet e Rouvier. Certo? Claro, uma vez que eu tenho acá disponibilizado a plataforma, não me habilitaram todavía. Não está anatomia, não, mas uma vez que esteja anatomia acá, eu vou pôr o livro para que vocês possam descargar igual. Já não tenho anatomia acá. Certo? Então, Latarjet, Rouvier, esses são os mais utilizados, já? Agora, há outros livros, claro, há outros livros, não? Como Netter, por exemplo. Pero Netter é mais, não é descritivo, senão que Netter é mais anatômico, sobretudo, é um atlas, não? Então, estou utilizando mais Rouvier, Latarjet. Ok? Ok, graças. Uma vez que tenha a plataforma, vou pôr o livro que para descargar, não? E dentro do que é WhatsApp, dentro do WhatsApp não tem como mandar, porque ele é muito grande os livros. São 2 livros, tá? Ou seja, eu falo que é um livro, mas cada livro é 2. Tá? Tem a parte 1 e a parte 2. São muito grandes os livros. Sim, eu tenho o tomo 1 de Latarjet. Isso. Tá? Podem se guiar por eles. Quando tiver alguma divergência, eu vou estar falando, ó, em tal livro fala isso, em tal livro fala isso. Às vezes tem divergência, tá? Existe muita briga. Igual vocês passaram anatomia 1, um diz que tem tantos ossos, o outro diz que tem mais osso, o outro diz que tem menos. Uma confusão, né? Falei, rapaz, depende do tanto de pancada que a gente vai dar nesse cara, para ver quantos ossos ele vai quebrar. Sim. Beleza, pessoal. Então, até amanhã. Amanhã a gente vai continuar o sistema respiratório, tá? Mas vão estudando. É bastante coisa, tá? Tem hora que vai chegar um momento que não vai ter como repassar igual a gente fez hoje, não, tá? Vai ser mais corrido. Doutor, uma Oi. dúvida. Amanhã tá certo de ser o grupo B e o grupo C, mas só tem grupo A e B. Então, o primeiro grupo vai ser o B? Vocês é B, certo? Sim. Exatamente. Por enquanto a gente vai manter A e B somente, tá? Tá bom. De acordo com entrando mais gente, a gente divide A, B e C. Mas por enquanto só A e B, tá? Então a gente passa 3 aulas práticas, tá? Cada um.
E depois que fizer só A e B, a gente passa só 2 aulas práticas. Beleza? Maravilha, pessoal. Então, até amanhã. Doutor, Oi, pode falar. amanhã vai sair a lista oficial e parece que vai mudar os subgrupos. O senhor vai mudar ou vai permanecer esse subgrupo mesmo? Não, essa divisão que eu fiz só foi para ter mesmo uma divisão de vocês, tá? Para não ficar tipo aqui 40 pessoas numa sala. Igual eu tenho um grupo que tem 160 pessoas. É muita gente, né? Então eu divido para ficar melhor. Mas quando sair a lista oficial, a gente vai seguir a lista oficial, tá bom? Essa foi uma divisão provisória somente. Ok. Não se preocupe, tá? Pode acontecer de vocês... Às vezes tá no A, tiver sorte, permanece no A. Se não tiver, muda pro B. Mas não tem nenhuma perda quanto a isso não, tá? Não tem nenhuma diferença. Tá ok. Obrigado. Beleza? Beleza, pessoal. Então, até amanhã. Tchau, tchau. Nos vemos. Boas aulas, bons estudos. Doutor, se Revisem, me tá bom? permite fazer só mais uma Sim, pergunta? pode falar. Pode fazer. É que, fazendo a pesquisa aqui sobre os sistemas, Uhum. no Brasil, aqui a gente chama todos de sistemas, ou também tem essa diferença entre aparato e sistema, porque alguns sites diziam que é mais pela questão da língua espanhola, que diferencia tanto, né? Não. No nosso não tem tanto isso. Nesse caso, não. Aparelhos, no caso, eu vou chamar de aparelhos, né? No caso, o aparelho respiratório, o aparelho digestivo. Só muda mesmo a tradução. Tá bom? Algumas traduções mudam. Mas vocês têm que ficar esperto. Tá? Por exemplo, rádio e cúbito, por exemplo. Vocês não vão ver que falta um negócio ali. É una, né? Não é rádio, é una. Então, por exemplo, os músculos da panturrilha é gastronêmico. Aí em espanhol a gente fala os nervos gemelares, né? Então tem essas diferençazinhas, tá bom? Aí não vai confundir, por exemplo, gastronêmico com os músculos gástricos, que vai pensar que é lá no estômago. Né? Então vai fazendo uma tradução aí. Quando vocês terminarem de formar, não muda nada. Por exemplo, matidez. Matidez é esse barulho aqui, ó. Escutaram o barulho que eu batendo na mesa? Isso é matidez, em português. Em espanhol seria maciçez. Ou seja, muda pouca coisa. Tá bom? Não tem... É só fazer uma tradução aí rapidinho aí que rapidão vocês pegam. E na hora que estiver lendo, vocês estão lendo assim um livro, vocês pegam até um livro em inglês, vocês não podem não entender nada. Mas se tiver em inglês com palavras técnicas, com terminologia, vocês vão ler o livro perfeitamente. Por mais que você não entenda nada de inglês, mas vocês vão entender. Tá bom? Maravilha? Beleza, pessoal. Então, até amanhã. Qualquer dúvida, anota aí no papelzinho. Já tá ficando sem tempo. Anota no papelzinho, guarda para amanhã. E a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Revisem. O material eu vou já mandar no WhatsApp, tá? Os slides, para vocês darem uma estudada. Tchau, tchau. Até amanhã.